Eu acho ótimo que essa seja a nossa mesa final também, porque eu acho que essa mesa ela traz um fecho muito bom, porque primeiro ela aponta para um debate e para uma sensação que a gente vai começar a ter daqui a pouco, quando começarem os debates mesmo eleitorais, assim, aquela pulsação de ter que ir para os almoços de novo, de domingo, com o tio do pavê, aquelas coisas e tal, enfim. Só que agora a gente aprendeu algumas coisas, né, ao longo desses 10 anos, desde que esse discurso radicalizado, a polarização, tudo que todo mundo aqui tem experiência sobre isso, né? Não duvido que não tenha ninguém que tenha saído do grupo de Zap, ou tenha brigado, ou tenha se desentendido de alguma maneira, ou mandado um meme ou um gif esquisito para alguém por conta de desavenças não é nem de desavenças, mas dessa impossibilidade de conversa, que a gente também tem que mudar isso, né? Então, eu acho que essa mesa, que tem como título Urnas em Transe, estava inspirada esse dia, como preservar o debate público contra a máquina do ódio, ela é baseada num livro que nós ajudamos a produzir, organizado pelo professor Conrado Ubner Mendes, e que a gente vai falar daqui a pouquinho. Vou pedir para o Luciano Cerqueira, que é nosso coordenador de projetos da MaisProgresso.org, que foi a instituição, dentre as nossas instituições, aqui está responsável por essa ajudar o livro, explicar um pouquinho, e depois o professor Conrado e os nossos convidados também, a professora Nina Santos, pesquisadora também, que tem um ensaio nessa compilação, o Rodrigo Nunes, que também tem um livro sobre essa radicalização também, que houve, ele vai falar disso aqui, e a nossa musa da Globo News, a Aline Midlege, mediando. Então, eu acho que essa mesa é ótima para a gente terminar. Eu vou te chamar, Luciano, só para você dar uma ligeira explicação, assim, o que foi o livro. Bom, boa noite a todos e todas. Eu acho que vocês já me viram várias vezes por aí, mas falando pouco, né? Eu fico, às vezes, mais ajudando na casa. Eu sou coordenador de projetos da MaisProgresso.org e trabalho como pesquisador na Rio Agora, uma nova iniciativa também do grupo. Mas antes de sermos Mais Progresso, nós éramos Samambaia Filantropias e trabalhávamos em duas áreas bem distintas: economia, desenvolvimento sustentável e liberdade de expressão, né? e cultura. Numa dessas reuniões, nós conhecemos um Conrado e financiamos alguns estudos dele. E aí ele veio com essa ideia para a gente, eu acho que em 2022. Eu e Guilherme César Coelho, que é o diretor da instituição, ele apresentou isso para a gente achou muito interessante. Desde então, aí falamos, cara, vamos para frente. E fomos o primeiro parceiro, eu acho, do livro, que tem vários parceiros muito legais hoje. E acreditamos nessa ideia porque a gente acredita que é possível fazer um Brasil melhor, e para fazer um Brasil melhor a gente vai precisar desradicalizar um pouco, distensionar tudo que a gente vive hoje. Talvez a gente não consiga, e nem por culpa nossa. Sabemos que é difícil a gente sentar conversar com pessoas que não querem conversar com a gente, mas a tentativa do Conrado fazer isso, ela é nobre. E a Mais Progresso está muito feliz de estar com o Conrado nessa frente. Tenham todos uma ótima mesa. Então, chamo aqui para o nosso palquinho a Aline Midlege, Conrado Ubner, Nina Santos e Rodrigo Nunes. Igual Itamaraty, tem que ficar assim, alternar. Aqui, esse é de quem? Pô, não tem Carmen, mas tem a gente, tá bom? Tá bom pra caramba! Pô, a gente tá aqui com o maior amor, eu tô super feliz, honrada.
de verdade, agradecer essa casa cheia, agradecer o convite da República para estar aqui, uma organização que eu acompanho, que eu admiro, e diante de 3 pessoas que eu leio, que eu acompanho e que são referências para mim também nas reflexões que eu faço dentro e fora do jornalismo, né? Bom, o tema aqui é um tema que eu acho que ele está no nosso país, não é de hoje, mas ele ganha uma nova relevância, impõe para a gente novos pensamentos aqui de trocas diante do cenário eleitoral. Como é que a gente entende o que é o autoritarismo e a radicalização desse autoritarismo. E aqui eu acho que Rodrigo, Nini e Conrado, cada um traz uma perspectiva muito singular, né, do que está acontecendo. O Rodrigo olhando muito para o movimento bolsonarista, o que é isso, de onde veio, para onde vai, diante do contexto político atual, não só brasileiro, mas no contexto da América Latina, principalmente, mas mundial, né? Das Américas, principalmente, mas olhando para a Europa, o que está acontecendo, como é que a gente está localizado nisso. A Nina trazendo um olhar, sou muito fã do seu trabalho, olhando para a política digital no Brasil, como é que as redes sociais, olhar para esse movimento digitalmente, é fundamental para a gente entender esses fluxos autoritários e como eles se fortalecem, e como eles atentam contra a democracia brasileira. E o Conrado, né, que leio todo dia na Folha de São Paulo, sempre que ele escreve, estou lá, olhando muito para esses vieses autoritários a partir, principalmente, do contexto do judiciário. Eu queria começar trazendo conceitos, porque eu acho que há uma confusão e uma incompreensão que me parece fundamental de largada para a gente entender o que é autoritarismo, o que é extremismo. Quais são as diferenças desses conceitos que vocês trabalham, inclusive na introdução do seu livro, Conrado, que você organizou esses textos, você fala sobre extremismo, radicalização e autoritarismo, situando cada um desses conceitos. Acho que é uma boa partida para a gente começar a pensar junto aqui. Pode ser? Bom, boa noite. Obrigado. Prazer estar aqui ao lado da Nina, do Rodrigo e da Aline. Bom, só um pontapé mesmo. A gente, em geral, quando discute autoritarismo, a gente está pensando em regimes autoritários. Regimes autoritários em oposição a regimes democráticos, né? Como se uma divisão meio estanque, mas eu acho que é importante a gente deixar isso em suspenso e pensar no conceito mais essencialmente o que é autoritarismo. Porque tem muito autoritarismo na democracia, nós vivemos isso todo dia. Então, é preciso de um conceito independente de uma conexão com o regime, independente até mesmo da conexão com o Estado. A gente vê condutas autoritárias, a gente vê personalidades autoritárias, a gente vê instituições autoritárias, sejam elas ou não do Estado. Então, o que é ser autoritário? Acho que a forma mais sintética de definir o ser, ou a prática, ou o ato autoritário, é aquilo que interfere na autonomia do outro arbitrariamente. Não é qualquer interferência na autonomia do outro sujeito, ou de grupos, e assim por diante. É aquilo que interfere sem uma razão justificável, sem uma justificativa, ou evidência, ou fundamentação jurídica ou moral, seja qual for, para interferir na autonomia do outro. Porque a gente precisa, às vezes, ter situações de autoridade, e as nossas relações sociais são permeadas por interações e interferências. O autoritarismo é quando você cruza uma linha. E o autoritarismo pode ser violento, mas ele pode não ser violento no sentido físico. Ele pode ser autoritário. E esse autoritarismo pode ser obedecido servilmente ou não, mas enfim. Isso é a essência do autoritarismo. Disso para um regime autoritário, aí tem uma série de institucionalização do autoritarismo. E é importante perceber os múltiplos autoritarismos dentro da democracia, especialmente da democracia brasileira. O Brasil foi democratizado, tivemos uma nova Constituição, 37 anos atrás, mas ele carrega, naquela metáfora que a gente que passou a fazer parte do nosso jargão político, né, o nosso entulho autoritário, como se fosse uma espécie de entulho que está ali, que a gente precisa dar uma limpada. Eu acho que essa metáfora ela é muito boa, mas ela é insuficiente. A gente tem um estoque autoritário que vai sempre se renovando. O entulho não é aquilo que está ali, que a gente passa uma vassoura, acabou, assumiu o autoritarismo. Não, a gente tem coisas que hoje são mais autoritárias hoje do que foram no regime militar. Então, para começar, o conceito de autoritarismo é um conceito elástico que a gente precisa para o nosso dia a dia pessoal, social e político institucional.
extremismo, né? Qual que é o salto do autoritarismo para o extremismo? O extremismo não é uma definição única e pronta, mas o livro caracteriza extremismo como uma postura política de fato, desumanização e exclusão do outro da comunidade política, né? Seu plano é exterminar, se não fisicamente, mas pelo menos do ponto de vista político, múltiplos grupos dessa sociedade. Isso é um processo de desumanização e de exclusão violenta. Eu começaria por aí. Não, mas aí vamos falar da radicalização rapidamente, porque eu acho que é fundamental a gente entender quando é que o autoritarismo se radicaliza, né? E se a gente está vivendo isso no Brasil, porque a gente fecha os 3 conceitos, pode ser? Pode ser, e no fundo, radicalização, eu diria, só para conectar então nesse tripé, tem muita conexão com o extremismo, sabe? O autoritarismo se radicaliza quando ele se torna extremista. Então, é mais ou menos radicalizar, isso é importante. O livro fala numa agenda de desradicalização, mas não de qualquer desradicalização. A gente tem um certo desconforto no nosso linguajar coloquial com ser radical, né? A gente está sempre falando, não quero assumir uma posição radical, não quero ser radical, vamos lá, vamos almoçar com os amigos, não quero ser radical e defender posições radicais. Não, é bom ser radical. Ser radical significa enfrentar o problema tal como ele deve ser enfrentado. Para pegar a raiz disso, de fato, ir na profundidade que esse problema precisa ser tratado. Portanto, quando a gente fala em desradicalizar, não é desradicalizar qualquer coisa. A democracia precisa ser muito mais radicalizada do que a gente a tem hoje. Então, a gente faz nesse livro, para fechar essa história, a conexão entre desradicalizar, mas não desradicalizar movimentos sociais por reivindicação de direitos, com certeza, né? Esses têm que radicalizar. Portanto, existe um binômio aqui que a gente tem um desafio de radicalizar a democracia e desradicalizar o autoritarismo. Essas coisas se completam. Desradicalizar o autoritarismo, na verdade, a gente tem um desafio de enfrentar e neutralizar o autoritarismo. O desradicalizar ainda é uma coisa bastante modesta. Depois eu posso falar mais do que o livro propõe, mas é isso, é um primeiro passo, é um passo modesto. É tornar esse autoritarismo um pouquinho menos radical, porque a gente tem engrenagens de reprodução do autoritarismo na sociedade e no Estado brasileiro. Então, é sobre isso que a gente está tratando. E a gente viveu aí alguns anos, com o ponto culminante entre 22 e 23, em que as manifestações mais assustadoras de mentes radicalizadas e instituições sempre radicais, mas que religaram o motor, deram ignição e facilitaram lógicas extremistas, autoritárias, radicais, tudo junto. Mas vamos lá. Para a gente se manter com o pé na realidade, mas o coração na esperança, nessa obra que o Conrado reuniu esses textos, ele também escreveu alguns, eles apontam caminhos. Então, temos uma agenda possível para a gente desradicalizar o autoritarismo e, a partir de algumas arenas, das quais falaremos aqui, mas já vou antecipar uma dessas arenas, que é uma arena fundamental, que é a arena digital. É o ambiente das redes sociais, que a Nina conhece muito bem, estuda há muitos anos, principalmente, Nina, me corrige se eu estiver errada, mas tem um marcador importante, que é 2013, aquelas manifestações que tomaram as ruas do país, e ali foi um dos seus insights para entender que o ambiente digital seria um propulsor de movimentos políticos e sociais importantes que seriam um retrato de um Brasil também. E, de fato, 16 anos depois, a gente tem essa confirmação. O que tem acontecido nessa arena digital desde então, como é que ela se relaciona com o autoritarismo dentro do Brasil? Bom, boa noite a todas e todos. Prazer imenso estar aqui nessa mesa com vocês. E eu acho que o grande desafio, Aline, quando a gente olha para o digital, é a gente entender, de fato, o que é que muda e como é que a gente faz para que a nossa dinâmica de comunicação mude na direção de uma democracia mais radical, né? Como o Conrado estava colocando. Então, acho que o nosso primeiro desafio é tentar fugir das visões mais tecnodeterministas que a gente tem visto, porque, se a gente pegar aí os últimos 15 anos, a gente passou de uma visão, ali nos anos de 2010,
de que a democracia ia ser salva pela comunicação digital. Então, assim, todos os povos oprimidos iam se libertar e os autoritarismos iam cair porque o Twitter existia. Foi ali um pouco aquela onda de manifestações, né, que a gente teve, Primavera Árabe, os indignados na Espanha, os 99% nos Estados Unidos, onde se inclui um pouco o início, né, de 2013 no Brasil. E a gente chega, 10 anos depois, nos anos de 2020, com a visão completamente contrária. Então, todas as democracias morreram porque todo mundo se informa por redes sociais, consome informação de WhatsApp, e, na verdade, a gente precisa se desfazer de tudo isso e se desconectar. Essas são duas visões que parecem opostas, mas, na verdade, elas partem de um mesmo pressuposto, que é que a tecnologia, por si só, ela provoca um efeito. Porque existe Twitter, as democracias estão salvas, e porque existe o WhatsApp, acabou a democracia. E me parece que o esforço que a gente faz na discussão que está no livro é justamente de dizer, olha, a tecnologia ela não é neutra, e isso é o que a gente precisa entender, mas ela pode ser apropriada de diversas maneiras. E a gente precisa entender como ela está sendo apropriada e como é que a gente faz para transformar essa apropriação que está sendo feita. Mas, de fato, a apropriação que a gente tem hoje, ela é uma apropriação que acaba alimentando esses autoritarismos e esses extremismos. Por quê? Porque a gente viu uma mudança muito grande na forma de produzir e compartilhar informação, que, no fundo, significa uma mudança muito profunda na forma de construir a nossa visão da realidade. A gente constrói o que a gente acha que está acontecendo, ou como a gente vê o que está acontecendo, ou o que a gente acha que deve nos mobilizar para agir a partir das informações que a gente consome. Seja a partir das pessoas que a gente conversa na rua, nos nossos ambientes presenciais, seja a partir das informações que a gente consome também nos ambientes digitais mais e mais. E o que a gente tem visto nesses ambientes digitais, por um lado, é uma democratização do poder de fala. Então, sim, a gente tem muito mais gente hoje podendo se expressar nos ambientes digitais. Se a gente lembrar da década de 90, a grande reivindicação era: os meios de comunicação no Brasil são extremamente concentrados, estão na mão de poucas famílias, que representam muito pouco da opinião dos brasileiros, e a gente precisa incluir mais vozes. Pois bem, muitas vozes foram incluídas no ambiente digital. A gente democratizou o poder de falar, mas não necessariamente o poder de ser escutado. Porque o poder de ser escutado no ambiente digital, ou seja, essa regrinha que decide que informação vai chegar até quem, o que a gente vai ver e o que a gente não vai ver, ela é uma regra que continua na mão de poucas empresas, de poucas pessoas, agora não apenas brasileiras, mas mundiais, que são os famosos algoritmos e sistemas de recomendação. Então, a gente tem agora um ecossistema digital extremamente plataformizado, cada vez mais algoritmizado, que decide, como num supermercado, organiza as informações para a gente. Quais são as informações que vão ficar lá em cima, que a gente só consegue ver na ponta do pé, ou lá embaixo, que a gente tem que se agachar para ver? Quais são as informações que ficam bem na frente do nosso olhar? Quais são aquelas que são promovidas e que, portanto, estão ali no meio do corredor, a gente está andando no supermercado, se bate com elas, porque tem alguém pagando para que elas estejam ali no meio do nosso caminho? E esse controle do que se torna mais visível, menos visível ou até invisível, é um controle que pode, sim, e tem favorecido comportamentos extremamente autoritários. Então, acho que é um pouco esse o desafio que a gente tenta trazer do momento atual em que vivemos e como ele favorece, sim, autoritarismos, mas também de uma visão de que a gente precisa disputar essa tecnologia digital, a gente precisa disputar esse espaço digital e não abrir mão dele. No livro que reúne esses textos, que o Conrado organizou, ele trata de uma perspectiva que, para mim, me interessa muito, que a gente vê que o autoritarismo ele não está restrito a determinados aspectos políticos, apesar de estar mais marcado em determinados aspectos políticos, ele está em variadas instituições brasileiras, da própria República Brasileira, em diferentes poderes e se manifestando de diferentes formas. Mas no seu livro, Rodrigo Nunes, que acaba de ganhar uma edição ampliada, você olhou para 4 anos do governo Bolsonaro e agora olhou um pouco mais adiante. Quanta coisa aconteceu, não é? De 2022 para cá. De Trans a Vertigem trata um pouco disso. Como esses movimentos mais à direita e à extrema-direita, para você, capitaneiam mais o que é o autoritarismo hoje no Brasil e como a gente pode espelhar esse autoritarismo brasileiro com o que está acontecendo no contexto das Américas, mas também da Europa, inevitavelmente. Bom, em primeiro lugar, muito obrigado a Aline, a Conrado, Nina, a Daniela, Casa República, todos vocês que vieram.
É um prazer estar aqui hoje à noite. Então, eu acho que a gente... A gente pode partir do seguinte ponto. Eu sempre tenho um certo medo quando a gente começa discussões sobre, né, precisamente esses termos, radicalização, extremismo, autoritarismo, polarização, que eu dedico um capítulo inteiro do Transavertigem a criticar a ideia de polarização. Eu tenho uma questão com esses termos por, basicamente, 2 motivos. Um é que existe um risco muito grande que eles se tornem processos, que eles sejam usados como processos sem causa, no sentido de que você usa aquele termo como se ele fosse explicativo, na verdade, é um termo apenas descritivo, e aí a descrição fica valendo por uma explicação, né? Então, por exemplo, a gente fala por que as pessoas se radicalizaram nas últimas décadas, né? Por que a extrema-direita cresceu? Talvez, obviamente não no livro, em nenhum dos livros em discussão aqui, mas frequentemente no debate político, no debate no mediático, o mais longe que as pessoas vão chegar é falar das redes sociais, falar das plataformas digitais, mas, né, se você parar para pensar um segundo, você vê, bom, tudo bem, isso explica por que esses discursos passaram a circular. Isso explica por que eles se tornaram mais acessíveis. Isso explica até por que, né, eles adquiriram o poder de moldar as subjetividades. Mas o que torna a extrema-direita desejável? Por que as pessoas desejam isso? Por que isso inspira paixão? Isso não está explicado, né, pelas plataformas digitais e, frequentemente, quando a gente fala de radicalização, de autoritarismo, de extremismo, a gente não chega nas causas disso, que não estão... Né, o discurso de ódio não é um problema de discurso apenas. Assim como o devir autoritário das instituições ou das forças políticas não é apenas um problema de forças políticas ou de instituições. Para entender o que move esses processos, a gente precisa olhar para o mundo, né? A gente precisa olhar, por exemplo, para uma outra coisa que acontece exatamente em paralelo a essa grande mudança que, em 2008, a gente não se dava conta que estava acontecendo, que era a plataformização da internet, né, o momento em que, com a Web 2.0, algumas poucas plataformas passam a controlar a imensa maior parte da informação que se produz e que circula no planeta Terra, e, com isso, também concentram ainda mais poder econômico e poder político, adquirem uma capacidade gigantesca de intervir na formação de subjetividade, na formação de desejo das pessoas, e nos processos políticos em geral. Mas a gente precisa olhar para uma outra coisa que acontece em 2008 também, que é a crise financeira, que abre né, encerra, digamos, a era dourada do neoliberalismo, né? O neoliberalismo começa na década de 70, no final da década de 70, como uma resposta à crise do estado de bem-estar social, à crise do Fordismo. Uma resposta, na verdade, a um problema que é um problema muito fundamental para o capitalismo, que é o capitalismo está perdendo vigor, né? E se vocês olharem a curva de crescimento da economia, da economia mundial, desde a década de 70, ela está sempre caindo, né? Houve a China, houve os tigres asiáticos, a curva está sempre caindo. Hoje em dia, os economistas mais mainstream falam estagnação secular. O capitalismo entrou num período de estagnação. Discute-se por que isso acontece, mas que isso acontece já não é mais dúvida. E, quando eu digo que
aquela crise encerra a era dourada do neoliberalismo é basicamente porque, a partir daquele momento, as promessas de boa vida do neoliberalismo se tornam muito mais difíceis de acreditar. Até porque, por trás dessa crise, por trás da intensificação do neoliberalismo que vem depois da crise, né, os processos de uberização do trabalho, etc., por trás disso tudo, você tem a questão do colapso ambiental. É isso tudo, para entender esses processos, para entender por que o bolsonarismo cresceu nesse período, porque a extrema-direita cresceu nos Estados Unidos, cresceu na Índia, cresceu na Argentina, cresceu em toda parte. A gente precisa, o que claramente indica que é um processo mundial, né, que não é um processo, não é uma patologia do discurso desse ou daquele país, em última análise, uma patologia do mundo. A gente precisa olhar para esses processos mais amplos. E aí, olhando para esses processos mais amplos, e aí eu toco na outra preocupação que esses, não os conceitos em si, mas, enfim, os riscos, digamos, da discussão desses conceitos. Enfim, eu falei, 2008 é o fim da era de ouro do neoliberalismo. Bom, a era de ouro do neoliberalismo já foi um período de brutal concentração de riqueza, concentração de poder econômico, portanto, e, no planeta em que nós existimos, concentração de poder econômico implica concentração de poder político, né? Então, o poder político, a ideia de um voto, cada pessoa, um voto, conta cada vez menos num planeta em que um número cada vez mais restrito de pessoas concentram todo o poder econômico, o poder sobre a informação e assim por diante. Ora, numa situação como essa, e aí eu retomo aquele ponto com o qual o Conrado encerrou, nós precisamos desradicalizar algumas coisas e radicalizar outras, num contexto como esse, em que o problema central, ou, digamos, os 3 problemas centrais, são concentração de riqueza, concentração de poder político, que é uma consequência direta de concentração de riqueza, e colapso ambiental, nós não temos como não ser radicais. E, num certo sentido, nós não temos como não ser autoritários em relação, por exemplo, às Big Tech. Porque o discurso das Big Tech, quando nós falamos que é absolutamente imperativo botar um fim a esse experimento insano que a humanidade fez de entregar tanto poder na mão de uma quantidade mínima de atores econômicos e cada vez mais atores políticos, porque a gente vê cada vez mais uma fusão da Big Tech, não apenas com a política, mas especificamente com a extrema-direita, porque eles entendem muito bem quem que melhor representa os seus interesses. A resposta das Big Tech seria: não, mas calma aí, vocês não podem atacar a nossa riqueza, vocês não podem restringir o nosso poder. Fazer isso assim, unilateralmente, seria autoritário. E eu responderia: pois seja. Porque justamente contra aqueles que reduzem que interferem, retomando a definição que o Conrado deu, que interferem na autonomia arbitrária da grande maioria da humanidade, nós não podemos não ser contra estes, nós não podemos não ser radicais, nós não podemos não ser autoritários. E conseguir parar o crescimento da extrema-direita implica necessariamente conseguir dizer isso e fazer isso. Quero trazer um episódio da história recente, que é objeto de estudo de reflexão dos 3, e que está tanto no livro Como Desarmar o Autoritarismo, quanto no livro do Transe à Vertigem, que é o 8 de janeiro. Como é que a gente localiza aquele episódio, que, nesse caso, é um claro ganho de escala de radicalização maléfica, por óbvio, a democracia brasileira. Como vocês localizam a compreensão do Brasil, do que aconteceu naquele dia, e como isso tem impactado o debate público e o fortalecimento da própria democracia brasileira num ano como esse de eleição. Quem quiser começar, comece. Eu queria começar fazendo
um pequeno ajuste no que o Rodrigo falou, com o qual, de fato, eu concordo. E tem uma certa complementariedade entre o livro do Rodrigo, que fala do transe e a vertigem, que é uma macrointerpretação desses processos causais, e um livro que de fato descreve um certo tipo de comportamento e que faz propostas de futuro e que é muito sincero em relação à modéstia dessas propostas, porque ele não está no capítulo radicalizar a democracia, ele está no capítulo radicalizar o autoritarismo, portanto é bastante incompleto esse projeto, apesar de, em si mesmo, muito difícil. Mas o meu único reparo é, a gente não precisa ser autoritário com as big techs, porque, para mim, autoritário é ser arbitrário. E você não precisa de nenhuma arbitrariedade para fundamentar, com base em direitos fundamentais, que há maneiras jurídicas absolutamente racionais. As big techs nos impedem de participar da reflexão no futuro. Conrado, já que você ampliou a aba das big techs, antes de a gente situar o 8 de janeiro, que para mim é um tema fundamental para a gente tratar aqui, vamos trazer então a Nina para a gente tratar um pouco mais de regulação de rede social? Claro. Eu acho que a gente precisa então amadurecer melhor para a gente poder seguir para o próximo tema, que é 8 de janeiro, porque é tão difícil a gente avançar com esse debate no Congresso Nacional, e por onde a gente pode caminhar, porque eu quero aqui trazer perspectivas de mudanças possíveis, né? Eu quero que a gente saia daqui acreditando no Brasil, né? De preferência. Precisamos. Até porque nós todos e nós todas precisamos continuar ativos, fazendo Exato. O que cada uma de nós e cada um de nós faz. E, para isso, a gente precisa ter esperanças, né, de dias melhores. Mas eu acho que tem uma questão que é muito fundamental, que é a gente entender que as big techs, elas também estão disputando o discurso. Então, a gente precisa combater essa ideia de que elas são aquelas que estão promovendo democracia, debate, espaços mais diversos e que, portanto, se contrapor a isso seria uma forma de autoritarismo, né? Eu acho que a gente precisa disputar o que é que significa o autoritarismo e mostrar, porque tem uma diferença muito grande entre a concentração que a gente tinha nos meios de comunicação de massa e a concentração que a gente tem nas big techs. Nos meios de comunicação de massa, no jornalismo, a gente consegue ver e criticar quem está falando. Se a gente olha para um jornal e a gente identifica que uma pauta foi mal coberta, ou não foi coberta, ou foi excessivamente coberta, a gente sabe quem que a gente critica. Todo mundo aqui já falou mal de um jornal, de uma emissora, de um âncora. E se a gente acha que um conteúdo está aparecendo de mais, de menos ou de maneira inadequada numa rede social, a gente critica quem? Tem uma invisibilidade dos mediadores aí. Porque a gente partiu de uma ideia de que a internet ela desintermedia a comunicação, que não tem mais mediadores, a comunicação é direta. Só que, na verdade, a gente tem muito mais mediadores do que a gente tinha antes. E esses mediadores eles são muito menos visíveis. E são esses mediadores que se colocam como aqueles defensores da neutralidade contra os quais, supostamente, a regulação é um ato de autoritarismo. Estão querendo impor regras num espaço que é livre. Esse espaço não é livre, ele já tem regras. São as big techs que decidem o que pode e o que não pode nos espaços digitais e, portanto, o que pode e o que não pode no debate público atual. Essas regras elas já existem, só que elas são privadas, opacas, e a gente, enquanto cidadãos e cidadãs, não tem nenhum controle sobre elas. Regular é justamente trazer isso para o ambiente democrático. E aí, Aline, eu acho que a gente está num momento muito peculiar no Brasil em relação à regulação de big techs. Por quê? De fato, o debate legislativo ele avançou muito pouco, né, nesse governo. Houve muitas tentativas desde o início ali do primeiro semestre de 2023. Então, a gente tem o 8 de janeiro. Logo depois, por volta de março ou abril, a gente teve aquela onda de ataques às escolas. Não sei se vocês lembram, mas teve uma onda de ataques a alunos, a trabalhadores de ambientes escolares, que foi bastante articulado por redes sociais. E aquilo criou um clima de um certo impulsionamento desse debate de regulação no Congresso. Debate que não avançou, né? Começou com o PL 2630, que ficou conhecido como PL das fake news. Isso foi se desdobrando em outros projetos e não houve, né, um avanço significativo desses projetos de regulação digital. A gente teve, sim, é verdade, a aprovação do ECA digital, que é... Finalmente, né? Finalmente, né? Tivemos aí a aprovação desse projeto, que é um projeto de proteção de crianças e adolescentes no ambiente digital, que foi aprovado no ano passado.
Na verdade, a gente está em 2025, agora. né? Isso, foi aprovado em setembro, teve 6 meses de vacácio, entrou em vigor em março. Então, tivemos a aprovação do ECA Digital e tivemos o PL de Inteligência Artificial aprovado no Senado, agora em discussão na Câmara dos Deputados. Mas, o que a gente teve? A gente teve uma decisão muito importante do Supremo Tribunal Federal sobre o artigo 19 do Marco Civil da Internet. Então, lembrando, no Brasil a gente tem o Marco Civil da Internet, uma lei aprovada em 2014, uma das leis mais pioneiras no mundo sobre a internet. E o artigo 19 do Marco Civil, ele dizia, e isso lembrando que ele foi feito em 2014, tá, gente? A internet era outra internet. Ele dizia que as plataformas digitais, por regra geral, só eram responsáveis por conteúdos de terceiros com decisão judicial. Ou seja, se houvesse uma decisão judicial dizendo que a plataforma tinha que retirar o conteúdo, ela deveria retirar. De outra maneira, ela não era obrigada a agir sobre aquilo. Só que hoje a internet é completamente outra. E a gente vê que, se as plataformas não tiverem uma ação proativa de evitar que crimes aconteçam nesses ambientes, a gente fica completamente vendido. Então, o que o Supremo fez foi, no ano passado também, foi dizer, olha, o artigo 19 do Marco Civil da Internet ele é parcialmente inconstitucional e, para que a gente tenha uma garantia dos direitos fundamentais, ele precisa ser reinterpretado e, para isso, ele criou uma série de direitos e responsabilidades das plataformas. Então, as plataformas agora, segundo decisão do Supremo, precisam agir proativamente para evitar a circulação de um rol de conteúdos que eu não vou entrar aqui em detalhes. Com base nessa decisão do Supremo, o Poder Executivo Federal editou 2 decretos que operacionalizam isso, ou seja, que dizem como é que isso vai ser feito na prática e quem é que vai olhar para isso, quem é que vai fiscalizar isso, dando para a ANPD, que é a Agência Nacional de Proteção de Dados, esse dever. Então, vejam, no Brasil, hoje, a gente tem uma situação completamente sui generis, que é uma lei aprovada em 2014, portanto, um ato legislativo, uma decisão do Supremo Tribunal Federal tomada em 2025, portanto, um ato do Poder Judiciário, e 2 decretos editados pelo Executivo em 2026 para operacionalizar essas decisões. Tudo isso para conseguir dar conta de um pedaço do desafio que a gente tem de tentar regular o digital. Portanto, a gente não está mais no vácuo que a gente estava antes de ter esses instrumentos, mas, por outro lado, é uma situação bastante delicada e bastante sui generis, lembrando que a própria decisão do Supremo e os decretos que decorrem dela clamam por uma decisão legislativa que atualize, né, quais são essas obrigações dessas plataformas digitais. E, para arrematar aqui, como o Rodrigo trouxe, eu acho que são decisões não só extremamente urgentes, mas extremamente democráticas e necessárias para que a gente garanta um debate público saudável. Perfeito. Não avançar na regulação das redes sociais é uma escolha, né? É uma escolha política. Eu vou fazer, então, a conexão disso com essa entrada no Supremo, Conrado. Isso vem acontecendo de forma recorrente, mais intensa, mais frequente, na minha avaliação, pela minha perspectiva de cobertura diária na Globo News, que é o Supremo, a Justiça atuando onde o Legislativo não está atuando, em diferentes temas, inclusive no que envolve o ambiente digital. Como é que a gente conecta isso com a Arena da Justiça, que é uma das arenas que o livro de vocês aponta como uma arena fundamental para a gente, dentro dessa agenda, para frear a radicalização do autoritarismo, o papel da justiça e ao que devemos estar atentos. Aí eu já trago também o pano de fundo do 8 de janeiro, onde a justiça brasileira também teve um papel importante, questionável, discutível, em qualquer aspecto, sim, mas teve um papel fundamental para não deixar a democracia brasileira ruir. Sim, teve um papel fundamental, como nós todos tivemos papéis fundamentais. Então, é preciso não heroizar o Supremo, porque ali não tem herói. Ali tem juízes constitucionais desempenhando sua obrigação. Estão lá para fazer isso. Não estão lá para decidir o caso do Zé da Esquina, ainda que eles decidam demais o caso do Zé da Esquina, e essa é uma disfunção institucional. Função do Supremo. Bom, separação de poderes, em alguma medida, claro que a gente pode escavar dimensões mais estruturais para explicar por que cortes constitucionais e o Supremo, em especial, passou a ocupar espaços maiores nas decisões coletivas, né? E a gente tem certas categorias meio estanques e meio do beabá de manuais de
de teoria do Estado, que dizem o judiciário julga, o legislador legisla, o executivo executa. Separação de poderes não é só isso. Isso é a versão de cartilha que atrapalha o nosso pensamento. Separação de poderes é instável mesmo. Separação de poderes envolve... Não tem fronteiras muito fixas entre fazer um julgamento de constitucionalidade de lei e legislar. Existe um ato... Separação de poderes é um compartilhamento da função de legislar. Essa é uma forma mais honesta e transparente de dizer o que está acontecendo. Não significa equalizar o que faz um tribunal e o que faz um legislador. Mas a gente não deve se assustar pelo simples fato de que, às vezes, o Supremo cria normas. Esse é meu ponto de partida. Isso não significa que a gente possa aceitar acriticamente qualquer coisa ou a maneira pela qual o Supremo faz isso. Então, estou querendo distinguir... Controlar constitucionalidade de leis e fazer interferências, às vezes, bastante arrojadas nas nossas decisões coletivas, declarar a inconstitucionalidade de uma lei e colocar algum tipo de decisão no lugar, isso não me assusta, isso é parte do beabá das democracias pós-Segunda Guerra Mundial, em que cortes constitucionais, e em especial o judiciário, especificamente, no caso brasileiro, pós-Constituição 88, é função do STF fazer isso mesmo. Me preocupa muito mais o modo pelo qual ele faz isso. E aí abre-se um outro capítulo, isso sim, muito grave, que é a sua forma promíscua de se comportar, a sua pulverização em decisões monocráticas, a sua arbitrariedade, a sua desvinculação de qualquer ideia mínima de jurisprudência. O que é jurisprudência? Não é muito complicado, é manter uma certa coerência entre decisões do passado e decisões do futuro. É com isso que você adensa o significado da Constituição e, portanto, dos nossos direitos. Hoje eu não sei, honestamente, o que significa liberdade de expressão, porque cada caso é um caso. E vem lá uma justificativazinha por que aquele caso fez isso. Então, quando o Supremo diz que tem uma jurisprudência da liberdade de expressão, ele está mentindo. Ele tem uma sucessão de casos sobre liberdade de expressão, só que esses casos não se conectam. E eles não têm uma espécie de fundamentação sólida que nos permita, cada um de nós, saber, minimamente, de antemão, o que eu posso dizer e o que eu não posso dizer. Claro que, no limite, a gente nunca tem absoluta certeza, mas uma certeza relativa o Supremo deveria ser capaz de nos oferecer. E o Supremo não nos oferece sequer essa certeza relativa, porque é um tribunal fragmentado e promíscuo. E eu falo isso, essa é a característica mais elementar do Supremo. Isso não significa, só para fazer um contraponto, o Supremo chega ao ponto culminante da sua credibilidade, da sua legitimidade, da sua percepção pública com aquela função que ele não cumpriu, e eu gosto de enfatizar isso. Por mais difícil que seja julgar grandes autoridades da República, aquilo era um julgamento do ponto de vista jurídico fácil e o Supremo não fez mais do que obrigação em condenar aquele grupo por uma tentativa de golpe de Estado. Está lá, tem uma previsão no Código Penal, tem lá evidências de que aquele crime aconteceu. Qual é a função do juiz? Por mais que não seja de qualquer Zé da Esquina, é aplicar essa pena. Portanto, não tem heroísmo no Supremo, ainda que tenha havido, em função do calor político daquilo, muita coragem de muitos ministros, né? Então, é verdade que o Supremo cumpre um papel importante, mas é verdade que, simultaneamente, o Supremo é um tribunal muito covarde para lidar com penduricalhos, por exemplo, ou para proteger direitos indígenas, por exemplo, ou para proteger direitos de muitas minorias, por exemplo. Então, é um tribunal muito covarde e de alguma forma, cúmplice perante os grandes interesses do poder econômico. A gente sabe quem se encontra em Lisboa, é o grande poder econômico. A gente sabe quem se encontra nos gabinetes, é o grande poder econômico. A gente sabe quem se encontra nos salões de Brasília, né? Então, essa conexão, que não é só a performance dos jantares e tudo mais, essa performance se concretiza em decisões concretas. Então, o cenário sobre o Supremo, aquele que me preocupa não é o Supremo estar intervindo nos legisladores, isso é o beabá da separação de poderes. Me preocupa é a forma pela qual faz. E aqui a gente pode sistematizar os problemas. Má fundamentação jurídica, fragmentação, ausência de jurisprudência e decisões fundamentalmente erradas com conflitos de interesse. Então, isso é a gravidade do Supremo. Não é se o Supremo está legislando. Que ele legisle melhor.
diria por aí sobre o Supremo. Mas omissão legislativa também é uma afronta democrática, né? Quando a omissão legislativa acontece de forma sistemática, é o que a gente vê no Congresso Nacional hoje, isso pode atentar bastante contra a democracia Omissão brasileira. legislativa é uma justificativa perfeita para o Supremo preencher a omissão. É o jogo de sístoles e diástoles da separação de poderes. Se o legislador é omisso, e se eu posso demonstrar que essa omissão não é porque o legislador tem uma convicção de que o status quo legislativo é sustentável, porque ele está capturado, tem aí um mecanismo de destravar o legislador. É o tribunal entrar. É nesse sentido. O legislador se omite muito. O legislador, muitas vezes, está capturado. E existem muitas explicações sobre as causas dessa captura do legislativo. Então, o legislador também está em crise e essa crise a gente combate por muitas coisas, mas entre elas reformas institucionais que enfrentem essas raízes do sistema partidário, sistema eleitoral, para não chegar ao último nível, que esse, de fato, é o pano de fundo de todo esse processo histórico, que é a imensa desigualdade de poder e de riqueza. Mas é isso. Quando a gente fala de Supremo, eu acho que a gente tem que passar a repudiar e não deixar que se normalize a fragmentação, a irresponsabilidade e a arbitrariedade de ministros. Eu quero do Supremo jurisprudência, isso ele não me entrega. Posso discordar de uma, posso concordar com outra. Independente, a gente é mais livre quando o Supremo nos avisa qual a jurisprudência da liberdade de expressão, mesmo quando eu não concorde muito com ela, mesmo quando eu poderia achar que o Supremo deveria proteger mais a liberdade de expressão. Mas ele me dá sequer essa migalha. E acho que é isso que o Supremo nos sonega. Rodrigo, o processo de tentativa de golpe de Estado que o Brasil viveu só foi possível porque as instituições, ou uma parte delas, foi tomada por esse projeto golpista. Como é que você traz isso no seu livro? Porque quando você encerra 2022, na primeira edição, por mais que houvesse sinal de que algo poderia acontecer, ninguém poderia desenhar o que aconteceu na sequência. O seu livro, agora nessa nova edição, traz esse segundo momento. Conta um pouco para a gente como é que foi fazer essa costura histórica nas duas edições do seu livro. Bom, de fato, naquele momento, as instituições estavam tomadas. Por um lado, né, haviam sido tomadas por vias democráticas, havia um governo de extrema-direita eleito. Por outro lado, também estavam tomadas por processos históricos que não se resolvem, não se resolvem nem se constituem a partir de eleições, que tem a ver, por exemplo, né, com a proximidade extrema entre o poder econômico e a política, né, e a elite política e a elite do judiciário, ou tem a ver, por exemplo, com problemas históricos de formação do país e de formação das nossas forças de segurança, da polícia, dos militares e assim por diante. Mas há outra coisa que é interessante, e eu escrevi exatamente naquele momento, no 8 de janeiro, acho que o texto saiu no dia 9, talvez, ou saiu mesmo no dia 8, na Ilustríssima. Eu me lembro que saiu muito rápido. Eu escrevi muito rápido e saiu muito rápido. Que é uma análise do 8 de janeiro, que eu retomo agora no livro. Eu dizia uma coisa que é, bom, o 8 de janeiro, no fim, e eu acho que tem nessa coisa tem vários elementos que são reveladores e úteis para a gente pensar aqui. Eu dizia basicamente, bom, o 8 de janeiro, no fim das contas, foi uma demonstração de força social e de fraqueza política, porque naquele momento quem poderia dar o golpe já não bancava mais a ideia, né? Antes tinha havido, e eu não duvido nada que a gente tivesse tido um golpe se os 3 chefes das Forças Armadas naquele momento tivessem se posto de acordo e dito para o Bolsonaro, não, vai lá, a gente garante. Mas eles não fizeram isso em grande parte por todo o esforço de bastidores que o governo Biden fez na época, de deixar bem claro, olha, não contem com apoio nosso para fazer isso. Enfim, a elite política que naquele momento calculava, a elite política que era bolsonarista até a raiz dos cabelos, que obviamente toparia um golpe
muito é muito, enfim, característico da nossa elite política. É óbvio que eles topariam um golpe, mas não um que eles tivessem que fazer naquele momento. E naquele momento, enfim, era eles, né? O bolsonarismo criou a cena para eles darem esse golpe e, enfim, eles não deram porque eles entendiam que não, agora a gente tem muito a perder. Quem estava inteiramente ausente desse golpe, enfim, inclusive geograficamente, era a família Bolsonaro naquele momento. E esteve, né, como muito do alto escalão político do bolsonarismo e também do alto escalão militar, eles mantiveram as suas digitais muito. Até hoje não apareceu, né, eu digo, na coordenação do 8 de janeiro. Obviamente, antes das eleições, depois das eleições, eles, enfim, foi tudo aquilo, a matéria do julgamento do STF, justamente. Mas eu estou falando, no 8 de janeiro, as digitais deles estão muito distantes. Naquele momento, a família Bolsonaro estava se recusando a liderar as tropas. Eles estavam nos Estados Unidos e quietinhos, claro, porque, de novo, eles entendiam que tinham muito a perder. E eu acho que isso é a segunda coisa que é muito interessante para a gente pensar no 8 de janeiro, que é sobre a forma de organização dessa extrema-direita contemporânea. Quando a extrema-direita começou a aparecer, no meio essa nova extrema-direita começou que eu chamo no livro simplesmente de extrema-direita contemporânea, porque eu digo, para mim, a gente pode cortar a discussão se é fascismo ou não é fascismo, vamos só dar um nome para essa coisa, simples, um nome neutro, e a gente se entende sobre o conceito e não sobre o nome do conceito. A discussão sobre o nome do conceito é menos importante que a gente ter acordo sobre o conceito. E uma das coisas que é característica dessa extrema-direita contemporânea é a sua forma de organização. Se dizia, quando ela começa a aparecer, não, isso não pode ser fascismo, porque o fascismo tinha organizações, né, paramilitares, os Camicenere na Itália, a SA e depois a SS na Alemanha, e assim por diante. O único caso contemporâneo que corresponde a isso, na verdade, é o da Índia. Qual é a forma, a estrutura organizacional da extrema-direita contemporânea? É uma espécie de esquema de pirâmide. É uma espécie de esquema de pirâmide cuja célula é o que eu chamo no livro de empreendedor político, que é, no mais das vezes, um influenciador. Né? Não necessariamente, exclusivamente um influenciador, mas, né, nem todo influenciador, mas sempre um influenciador. Então, é uma estrutura completamente diferente que mobiliza, acima de tudo, as plataformas digitais, e que tem uma forma de mobilização que é muito distinta, né? Porque você tem uma base social que permanece atomizada, ela não é organizada no interior de nenhuma organização, sequer no interior de um partido. Não, o partido no qual está o Bolsonaro é inteiramente indiferente ao Bolsonaro. O Bolsonaro não liga para o seu partido. E já deixou isso claro em torno de todos os partidos dos quais ele participou, inclusive. Então, é uma base que permanece atomizada e é ligada e desligada. Né? Eu sempre retomo essa expressão que me parece muito feliz, do Celso Rocha de Barros, sobre as instituições durante o período do impeachment da Dilma, que eram ligadas e desligadas conforme a vontade de alguns atores. Essa base social é ligada e desligada conforme a ação desses influenciadores digitais. O que acontece no 8 de janeiro, que é muito interessante, é que, naquele momento, o topo da pirâmide se retirou, porque está muito preocupado com os riscos judiciais e políticos, etc. E quem continua é a base, movida pelo meio da pirâmide. E isso é muito revelador por uma série de coisas, porque enfim, é revelador daquelas duas coisas, de uma parte, de uma faceta, daquelas duas coisas de que eu falava antes, que é, por um lado, as transformações estruturais da
economia, e, por outro lado, a questão do desejo, né? Por que se tornou desejável? Por que a adesão à extrema-direita desperta desejo? Por que as pessoas desejam a extrema-direita, desejam aquilo que ela promete ou aquilo com que ela acena? Porque a gente tem que entender que essa explosão dos empreendedores políticos tem a ver com uma transformação do mundo do trabalho também, né? Virar influenciador virou, talvez, influenciador será a última carreira que existirá no planeta Terra, né? Serão as baratas e os influenciadores. Que é uma consequência direta dessa crise, né, desse cenário que se abre a partir da crise de 2008. Está acabando o trabalho, acabou o trabalho, acabaram as perspectivas, inclusive acabou, é uma coisa que eu digo agora, não dizia na primeira edição, digo na segunda edição, está acabando a ética protestante. Porque a ética, ou enfim, o que a gente tem hoje é uma forma muito perversa, muito pervertida de ética protestante diante do trabalho, porque a ética protestante, no seu sentido original, né, de um pensamento linear, de uma temporalidade linear, que é: se eu poupar, se eu trabalhar, eu chego lá, isso acabou. Você não chega mais lá. Desculpa se eu... né, desculpem o spoiler. Você não chega mais lá. Eu cito no livro um estudo de 2 economistas coreanos que propuseram um modelo que é extremamente intuitivo, em que eles dizem, né, os baby boomers, né, a geração que viveu justamente aquele período de expansão capitalista depois da Segunda Guerra. Para eles fazia todo sentido dizer: bom, uma casa custa tanto, se eu poupar e trabalhar mais, eu comprarei uma casa, eu poderei ter filhos. Hoje em dia, o custo de comprar uma casa, o custo de ter filhos, ficou tão distante do salário que a resposta mais razoável, é o que dizem esses economistas, a resposta mais razoável para as pessoas é: o que eu vou fazer com esse dinheiro? Eu vou gastar, porque não adianta mais eu tentar poupar. E aí as pessoas confundem o efeito pela causa e dizem: a geração Z, os millennials, não podem comprar casa porque eles gastam. Não, é o contrário, eles gastam porque eles não podem comprar casa, eles não vão comprar casa. E a outra coisa é: o que me sobra? Já que não existe essa perspectiva de uma progressão linear, pela qual, pelo meu esforço, eu chegaria em algum lugar. Sobra virar influenciador, né? Sobram soluções mágicas. E as soluções mágicas, a solução mágica mais fácil, hoje em dia, é virar influenciador. E uma outra, para aqueles que nem isso, talvez, nem o capital mínimo para o capital inicial mínimo para esse tipo de especulação tem, bets. A epidemia de bet, que por um lado é obviamente, né, um comportamento compulsivo, de vício, etc., e tem que ser entendida como tal, mas de certa maneira ela é muito racional no nosso mundo, porque não vai ser pelo trabalho. Se você é uma pessoa pobre, a perspectiva de você chegar lá pelo trabalho é muito pequena. Então não deixa de ter uma lógica ali de que, bom, talvez esse seja essa seja a perspectiva de investimento num mundo em que tudo é investimento. Essa seja a perspectiva de investimento aberta a mim. Esse é um dos exemplos, então, que seja do ponto de vista do conteúdo, porque no final das contas, né, eu digo que a extrema-direita, o que ela promete é uma forma muito conformista de revolta, porque basicamente o que ela promete é: olha, vai tudo continuar exatamente a mesma coisa, né? Vai ter capitalismo, vai ter colapso climático, nada vai efetivamente mudar, só que vai ser melhor para você. De novo, é uma forma de pensamento mágico, né? Não é inteiramente uma forma de pensamento mágico, porque tem uma coisa muito mais perversa por trás disso, que é: olha, se a luta pelas migalhas vai se tornar cada vez mais violenta na base da sociedade,
uma coisa extremamente racional para você fazer agora é começar a empurrar as pessoas do barco. E a perseguição às minorias, a sensação de que as mulheres foram muito beneficiadas, os negros foram muito beneficiados, os indígenas, as pessoas LGBT, QIA não deixa de ter uma lógica racional por trás dessa crença e por trás desse desejo de agir para excluir essas pessoas do mercado de trabalho, excluir essas pessoas dos direitos e assim por diante. E, então, de novo, aí a gente consegue enxergar como, a partir dessas causas estruturais das quais eu falava hoje, esse desejo não é patológico apenas, ou não é estritamente patológico. Ele é suicida no sentido de que ele nos aproxima do suicídio da humanidade. Mas ele não deixa de ser, digamos, do ponto de vista da teoria dos jogos, uma espécie de resposta racional a um quadro que a gente, se vocês me perdoam o academiquez, um quadro que a gente poderia definir como de reprodução social antagônica. Quer dizer, a sociedade não consegue se reproduzir do mesmo jeito, porque a economia está estagnando, o mundo está encolhendo em termos ecológicos, mas ela não encontra uma outra maneira de se reproduzir. A gente segue com o capitalismo, a gente segue com tudo que a gente tem. O que isso significa, o que isso implica para as pessoas, especialmente na base? Bom, o que isso implica para os poderosos eu vou começar a concentrar cada vez mais para me proteger e, se possível, fundir os meus interesses com o Estado, que é o que a gente está vendo com a Big Tech agora nos Estados Unidos, a Palantir, etc., cada vez mais imbricada no Departamento de Estado, nas Forças Armadas, etc. Então, para os poderosos, eu vou concentrar, acumular cada vez mais e proteger esses meus interesses, me fundindo com as milícias ou me fundindo com o Estado, etc. E, na base da sociedade, é você acreditar que, bom, é isso, só sobrou ser influenciador e empurrar pessoas para fora do barco. Daqui para frente, esse será o jogo. Nesse sentido, bom, uma força política que me ofereça isso, que me prometa isso, que diga que é certo eu querer isso, não deixa de fazer sentido. Olha só, duas coisas. Nós vamos abrir para perguntas agora. Conrado vai, no final, só para preparar vocês, tá? Vai ter aqui uma gincana de conhecimentos políticos. Quem acertar vai ganhar o livro do Conrado, que o Conrado escreveu com outros colegas. A gente vai passar o microfone para a plateia, é isso? E eu queria só brevemente, caso ninguém faça essa pergunta, eu queria fazer, porque eu acho que o tema, antes da primeira pergunta chegar, eu queria jogar minha pergunta aqui para a Nina fechar o último pensamento dela para a gente abrir para vocês, que é falar do influenciador. Eu acho que a gente tem que fechar isso direitinho com a jornalista que compõe essa mesa, que estuda esse ambiente onde os influenciadores se desenrolam em diferentes frentes e trincheiras. E já deixando aqui o meu respeito a quem aqui eventualmente seja um influenciador de verdade, que esteja fazendo um trabalho importante. Não é sobre isso, é sobre a gente localizar essas pessoas nesses contextos democráticos e antidemocráticos também. Como a Nina vem estudando esses movimentos que influenciam o debate público, tendo como exemplo aqui muito rápido o que supostamente influenciadores fizeram no âmbito do caso Master, né? Só para dar um exemplo da cobertura política recente. Pode falar, Rodrigo. Obrigado, Aline, por dizer isso. Eu queria deixar claro que eu, inclusive, tenho amigos que são. Eu também. Mas como é que a Nina vem estudando esses fenômenos, né, de comunicação? Porque uma das arenas, para fazer a ponte também com o livro do Conrado, é a arena da comunicação, né, que está dentro dessa agenda proposta no livro de você enfrentar essa radicalização do autoritarismo. A arena da comunicação, por óbvio, também é uma arena fundamental. Pois é, eu acho que tem uma parte da discussão sobre o digital que acaba ficando muito nas generalizações, né? E que, às vezes, as generalizações são úteis para a gente entender fenômenos complexos, mas, às vezes, é melhor a gente entrar um pouquinho mais no detalhe. Assim. Eu acho que o papel do influenciador ele tem muito a ver com esses novos espaços de mediação que se abrem, né? Então, assim, no momento em que você tem espaços de comunicação que não são mais completamente dominados ou quase completamente dominados por jornalistas profissionais ligados a grandes meios de comunicação, e você amplia esses espaços de comunicação, esse espaço passa a ser ocupado por outros atores, inclusive
pelo que se veio a chamar de influenciadores, que eu acho um nome bizarro, porque é uma coisa que você constrói a partir de quem emite, mas o nome é a partir de quem recebe, né? Ou seja, você só é influenciador se você influenciar alguém. Então, eu estava brincando aqui, você falou que vai sobrar no final só os influenciadores e as baratas. É uma contradição em si, porque se você não tem ninguém para influenciar, você não pode ser um influenciador, né? Mas, enfim, apesar disso, são pessoas que hoje têm um trabalho de mediação da informação extremamente importante. E esse trabalho de mediação da informação ele pode ser usado para várias coisas. Pode ser usado, no caso Master, como você citou, só, né, contextualizando para quem eventualmente não tem acompanhado, onde houve a contratação de influenciadores para atacar o Banco Central, ficando só na parte institucional da discussão, sem entrar nos outros itens aí. Mas, se a gente pensar na aprovação do ECA Digital, sobre o qual falávamos há pouco, uma das coisas que impulsionou a aprovação do ECA Digital foi um vídeo de um influenciador, do Felca, que, né, foi bastante divulgado nas redes sociais, virou matéria dos grandes jornais, das grandes televisões, etc. E fez andar, né? E fez andar. Não, com certeza não foi só isso, tá? Acho que a gente teve 3 elementos. O primeiro era um processo legislativo já em curso, né? A gente já tinha o PL que virou o ECA Digital, já estava em curso há bastante tempo. O segundo era um adensamento do debate sobre isso. Então, a gente tinha muitas organizações sociais, grupos que estavam mobilizados em torno desse tema e, enfim, produzindo ali o que deveria ser uma legislação sobre isso. E o terceiro foi, certamente, o vídeo que impulsionou aquilo naquele momento. Então, esse papel do influenciador digital, do meu ponto de vista, ele não é um papel que é nocivo em si. Ele é fruto dessa abertura dos espaços de comunicação que podem ser usados para diferentes papéis. Agora, a gente tem um problema gigantesco com isso, que a gente hoje não tem mecanismos, seja institucionais, seja legais, e até de compreensão do que é esse papel do influenciador. Então, quando a gente olha, por exemplo, para a campanha política, né, aqui estamos aí iniciando muito em breve, a gente tem um gap muito grande, porque a gente tem as regras do TSE que valem para as campanhas oficiais, ou seja, tudo que são candidatos, campanhas, tudo que está ligado ao CNPJ da campanha. A gente tem as regras que valem para os cidadãos e para as cidadãs comuns. Então, todos nós podemos ter opinião política, podemos expressá-las, podemos, enfim, falar o que quisermos nas nossas redes sociais sobre candidatos e candidatas. Mas a gente não tem nenhum olhar específico para esses atores que não são exatamente quaisquer um de nós, né? Não tem o mesmo peso no debate público de qualquer um de nós, mas também não estão claramente, necessariamente vinculados a uma campanha. E estão sendo cada vez mais acionados por estruturas, e aqui eu não estou falando só de campanha política. Nesse caso do Master, foi uma campanha que não era uma campanha política, mas era uma campanha de defesa de um determinado ponto de vista, no caso de um ataque a uma instituição. Então, como é que a gente... Acho que o grande desafio que a gente tem nesse momento é entender como é que a gente se aproveita desses espaços de comunicação que a internet abriu e que podem ser importantes para incluir novas vozes, mas, ao mesmo tempo, como é que a gente lida com esses novos espaços de uma maneira que não seja nem vendo eles como meios de comunicações tradicionais, porque não o são, nem como cidadãos comuns, porque também não estão nessa categoria. Acho que é por aí o desafio que a gente tem. Muito bom. Obrigada, Nina. Olá, boa noite. Eu sou Jacinta. Gostaria de agradecer, né, toda a reflexão. E algo que me intriga bastante é em relação à justificativa, né, que a extrema-direita utiliza até para escolher o governante ou apoiar um determinado segmento político. São valores que os próprios políticos que eles apoiam apresentam, né? Então, temos o caso, por exemplo, da corrupção. Muitos deles utilizam que não vão votar em tal partido ou em tal candidato por conta da corrupção. E, no caso, os candidatos que eles apoiam estão envolvidos em vários casos, né, de corrupção. Então, eu queria entender um pouco esse contraponto, né, que existe. Bom, Jacinta, é difícil de entender um pouco mesmo. E o exemplo que você traz é um exemplo que não é novo. Apelar à corrupção é apelar a um sentimento
bastante explosivo e, independentemente das conexões com evidências reais, corrupção, e tem um parceiro da corrupção também, que é o comunismo. Essa dupla já justificou golpe militar, e continua a justificar coisas por aí. Então é isso. Eu acho que esse problema do discurso cínico, sem conexão com evidência empírica, turbinado por plataformas que não têm, por plataformas e mecanismos de disseminação de notícia falsa sem a mediação do jornalismo, que nunca foi lá grande coisa no sentido da concentração de poder econômico, etc., mas existe uma profissão que zela por certos protocolos e certas condutas em relação ao qual a gente tinha formas de testar e de atribuir confiança e autoridade. Nas redes sociais isso desapareceu e muita gente, sua dieta de informação foi completamente tomada por mecanismos fragmentados, com nenhuma mínima conexão com o jornalismo mais. E queria aproveitar esse gancho, Jacinta, para dizer que o que esse livro faz, e aproveitando o 8 de janeiro, que a gente no final não respondeu, respondeu um pouquinho, mas o 8 de janeiro é um ponto culminante de cenas bastante assustadoras, de gente acampada nos quartéis, gente com rituais heterodoxos religiosos e assim, com novas santidades e novos objetos. E esse livro não está preocupado exatamente com essas pessoas, porque ele vê aquilo menos como a causa e mais como o sintoma de coisas mais profundas. Se a gente for escavar os sintomas, em último grau a gente vai encontrar causas que o Rodrigo tocou. Mas tem uma camada intermediária aí que diz respeito a certas instituições que aceleram esses processos. E o Rodrigo, no livro dele, no último capítulo, e tem um ensaio que eu acho que é o último capítulo que foi publicado na Piauí, chamado O Fim do Jogo. Conclusão do livro. Tem lá uma frasezinha, quando você escuta o Rodrigo falar, a gente quer sair correndo daqui, né? Porque, de fato, é muito difícil e ninguém precisa pintar esse mundo de cor-de-rosa, porque não é. A pior coisa que a gente faz é sair daqui com uma mensagem feel good, otimista, o que não significa perder esperança, não significa se perguntar qual que é o seu papel na construção desse futuro. Mas tem uma frase no texto do Rodrigo que ele fala, bom, diante dessas crises, às vezes, há brechas e oportunidades, e quando essas oportunidades surgem, você tem que ter alguma ideia boa em mãos. Não adianta chegar, a janela abriu, essa janela vai fechar rápido. Você não tem nem o começo de uma ideia, essa janela vai passar e você não vai saber fazer. O que esse livro tenta fazer não é um pacote completo de ideias para esse momento, mas é um pacote que está naquele capítulo de lidar com o autoritarismo, porque essa tarefa sempre fica para depois. E a gente consegue entender por que fica para depois. A gente está mais preocupado em combater a fome, combater a desigualdade, gerar educação, gerar saúde, assim por diante. Só que disciplinar as Forças Armadas, trazer as Forças Armadas para dentro da democracia, trazer a polícia para dentro da democracia, pensar seriamente se a liberdade religiosa não está sendo instrumentalizada e usada para corromper a política democrática, com concessões de TV, com privatização de serviços sociais, com uso da autoridade de líderes religiosos para interferir na política. Essas coisas a gente precisa amadurecer. E acho que esse livro, portanto, ele tenta escapar dessa armadilha na qual a gente viveu nos últimos anos, que é de resistência, que é de contenção, que é de redução de danos, que é necessário sempre, mas é para uma agenda de formulação, de aposta no futuro, de proposição. Quando surgem essas brechas, a gente precisa estar amadurecido, né? Precisa aproveitar, precisa saber jogar esse jogo, porque enquanto a gente estiver só reduzindo danos e tentando conter um retrocesso, a gente vai ser, de fato, derrotado.
Inclusive, a Arena da Educação é uma das arenas, né? Educação é uma das arenas que vocês propõem no livro, né? Trabalhar um verdadeiro projeto de educação de um país contra a radicalização do autoritarismo. A Arena da Educação é uma arena das mais resistentes a isso, uma das arenas mais admiráveis no Brasil. Mas é claro que esse lugar subversivo, ele é disputado por projetos autoritários. Não é por outra razão que começam a estigmatizar a universidade pública, estigmatizar o professor, estigmatizar o cientista. Então, sim, reforçar e reagir a esse projeto que nos combate como um dos primeiros alvos, e aí entram jornalistas também, aí entram artistas também, quem tem como profissão, tem uma liberdade específica para isso, a liberdade acadêmica, a liberdade artística, a liberdade de imprensa, esses são alvos prioritários, porque esses fazem ideia circular, esses arejam, esses fazem livros circular, como aqui na Flip. Eu gostaria, bem brevemente, antes da gente passar para a próxima pergunta, de testar uma hipótese em você, Jacinta, e você me diz se ela contempla a sua pergunta ou não. Que é o seguinte, eu acho que por algum tempo a gente errou na leitura que a gente fazia de personagens como Bolsonaro, como Trump, e assim por diante. Que era uma leitura que dizia, né? A gente pensava, bom, Bolsonaro, ex-militar, essa é a origem dele. O que ele promete? Todo o discurso, né, oferecendo, né, a gente tem que atirar para matar nos criminosos, a gente tem que ser mais rigoroso, tem que, né, reduzir a idade, né, a maioridade penal e assim por diante. Então, o que essa figura representa? Ela é uma figura da ordem. As pessoas sentem que falta ordem, e essas figuras oferecem ordem. Isso é uma parte do apelo delas. E a gente entende muito mal essas figuras se a gente não entende que a outra coisa, paradoxalmente, a outra coisa que elas oferecem é permissividade. Porque o mesmo candidato da ordem, que era o Bolsonaro, era o candidato, né, da luta contra a indústria da multa. Era o cara que, quando presidente, desenvolveu uma vendetta pessoal contra o IBAMA porque ele foi multado por pesca ilegal, aqui perto, inclusive, em Angra. Quer dizer, o que ele sinalizava é um sujeito que, quando perguntado sobre ele indicar o seu filho, acho que podemos todos aqui mais ou menos concordar, visivelmente não qualificado para a posição de embaixador nos Estados Unidos, ele responde, se eu puder dar filé para o meu filho, eu darei. O que tudo isso sinaliza para as pessoas é que o que esse paradoxo, né, ordem e permissividade sinaliza eu descrevo isso no livro como uma concepção da ordem que põe a ordem acima da lei. O que isso significa não é a igualdade formal da lei, né, será a mesma ordem para todos, é ordem para alguns, permissividade para outros. E o apelo dessas figuras políticas e o porquê, né, pessoas que são contra a corrupção votam em pessoas corruptas tem a ver com isso. Eu desejo ordem, sim, mas eu desejo para os outros. E eu desejo poder fazer, né, se eu puder dar filé mignon para o meu filho, eu darei filé mignon para o meu filho. Como disse o Trump também muito, né, o Trump talvez mais ainda explícito nisso, né, num debate na primeira campanha presidencial dele contra a Hillary Clinton, em que ela puxa o histórico de sonegação fiscal dele, e ele responde, ipsis literis, isso prova que eu sou uma pessoa esperta. E é isso, nada disso é acidente, né? Tudo isso é subtexto, ou, nesse caso, texto, é uma mensagem. E ela está chegando nos ouvidos das pessoas. Boa noite, eu sou a Clara, eu sou da Arena da Educação, aí vocês falando da Arena. Uma coisa que me chamou a atenção para essa palestra foi que o primeiro nome era urnas. E hoje eu li uma notícia no G1 que diz que o governo Trump
quer enviar funcionários ao Brasil para questionar as urnas. E mais tarde eu li pela Folha de São Paulo que Trump tenta enviar assessores ao Brasil para questionar eleições, mas Itamaraty nega vistos. E isso me deixou muito angustiada, no sentido do que a gente discutiu aqui, sobre que o Rodrigo falou que uma das barreiras para a tentativa do golpe conseguir ter sucesso, ter êxito, foi que o governo Biden, nas entrelinhas, e a gente ficou sabendo disso, né, falou que não apoiaria, não sustentaria, enfim. Foi o primeiro a falar que os resultados das eleições brasileiras foram legítimas, né, e isso tirou um peso muito grande das nossas costas, no sentido de, ufa, não vai ter esse suporte externo para que a democracia seja erradicada no Brasil. Hoje, nas eleições de 2026, nós não temos esse cenário externo nos Estados Unidos que dê essa sustentação, né, democrática no Brasil. E a minha pergunta é: será que a democracia ela não pode se defender e defender, por exemplo, as urnas e se defender desses ataques às urnas sem ser autoritária? Porque muitas vezes eu fico pensando como alguém concorre a um posto político no nosso país e fala que as urnas não valem. Isso não deveria isso não deveria ser um argumento que fizesse essa pessoa ser desqualificada para disputar? Porque se você não acredita, mas ao mesmo tempo isso não é autoritário. Enfim, tenho esse pensamento que circula na minha cabeça, e acho que não é só na minha. E outra questão, vocês acham que, nesse momento, a interferência dos Estados Unidos no Brasil, em 2026, pode mudar o resultado das eleições do que a gente vê nas pesquisas, né, que tem a tendência de quem vai ganhar e quem não vai ganhar? Se isso pode, até lá, é perto, mas, ao mesmo tempo, pode ser influenciado, pode mudar o resultado? Ou, caso alguém que o Trump não apoie ganhe, se eles podem ter força para agora tentar de novo essa disrupção democrática e conseguir. Desculpa pela demora e o tamanho. Obrigada. Quem quer começar? Eu respondo bem brevemente, aí acho que não, isso é muito mais a seara do Conrado do que a minha, mas, enfim, que retoma, né, aquela coisa que eu falei em cima da fala do Conrado antes, e aí o Conrado respondeu, que eu concordo em gênero, número e grau com aquilo que o Conrado disse mais cedo, que é óbvio que não é autoritário regular Big Techs, por exemplo. E é perfeitamente possível a gente fazer uma justificativa muito boa disso. O problema é que a democracia supõe necessariamente que nem todo mundo está usando os mesmos termos da mesma maneira, né? E o problema, eu acho que, para deixar bem mais claro aquilo que eu dizia no início, que é o risco da discussão sobre autoritarismo, é que o autoritarismo é sempre o autoritarismo de alguém, né? Algumas pessoas, alguém vai achar que autoritário é uma coisa que para outra pessoa é perfeitamente natural e vice-versa. E justamente a lógica o esforço da extrema-direita para criar ruído aqui no Brasil é isso, é dizer, nossa, é extremamente autoritário que a gente sequer possa discutir as urnas eletrônicas quando nós temos todos esses estudos que foram encomendados por nós, de pessoas absolutamente não sérias, mas tudo bem. E durante muito tempo, eu acho que agora muito menos, mas durante muito tempo, justamente porque é princípio da democracia que as pessoas não necessariamente estarão de acordo sobre os termos que elas estão usando, né, sobre os mesmos termos no interior de um debate, a imprensa se deixou manipular por esse jogo, representando essa coisa como se fosse, né, como se fossem dois lados. Não, realmente, aqui tem essas pessoas que dizem isso que é diferente daquelas outras pessoas.
E, de novo, eu acho que essa é uma situação em que nós devemos ser autoritários no sentido de, para algumas coisas, não tem outro lado. Isso não é uma opinião válida. Isso é o desejo dessa pessoa. Isso é o que essa pessoa quer dizer, mas isso não tem embasamento nenhum. E a gente não tem que dar outro lado para isso. Mas, enfim, todo o resto eu deixo para o Conrado. E depois eu passo para a Nina. Mas, rapidamente, tudo o que você disse é verdade. Não é novidade que o governo Trump está muito interessado no resultado das eleições brasileiras. O Brasil é um país muito importante para os interesses americanos. A América Latina, nas últimas eleições, já está entregando as vitórias que mais interessam ao governo Trump, que é de alianças de governo Trump. Então, a presença de agentes estrangeiros para, entre aspas, fiscalizar, eles estão se articulando e eles estão, de fato, é inimaginável o que eles estão fazendo aqui. Ninguém está sabendo, então podemos especular várias coisas, mas de imediato sabemos que isso não é um exercício legítimo, portanto, cabe às autoridades brasileiras tomar atitudes. Justiça eleitoral, não acho que o governo americano, todos nós podemos estar errados, mas o governo americano não tem possibilidade de interferir no resultado das urnas. Não será surpresa se o governo americano não reconhecer a vitória de um candidato que não lhe agrade. É verdade, no governo anterior, uma grande mobilização da sociedade civil brasileira, muito estratégica, de articulação com o Congresso americano e assim por diante, fez com que o governo americano reconhecesse muito rápido. Isso a gente não vai ter nessas eleições, o que dá uma medida do nosso desafio. Mas eu queria insistir para reforçar. Exercer autoridade não é ser autoritário. Você pode exercer autoridade de modo juridicamente válido, exercer autoridade de forma autoritária. Isso não é uma redundância, não banalizemos a ideia de ser autoritário. E, às vezes, você precisa, de fato, interferir. Às vezes, você precisa interferir e proibir propaganda de cigarro, proibir propaganda de bet, proibir certas práticas. Isso não é ser autoritário. Isso é exercer autoridade. Então, aos agentes americanos, a gente precisa aplicar a lei. Às vezes, de forma arrojada e criativa, porque isso é novo. Né? Interferências internacionais, não muito sutis, né? Mas sobre o mundo digital, eu combinei que a Nina que vai falar. Não, eu acho que é, de fato, clara, né? A gente tem, né, um risco que está colocado, Clara. Eu acho que tem uma diferença grande entre as últimas eleições e essas. Para além da que você própria colocou, que é essa... Digamos que não podemos esperar essa proatividade do governo dos Estados Unidos em reconhecer os resultados, tem uma outra mudança que é, digamos, o poder atual no Brasil, né? Nas eleições de 22, quem estava no poder era justamente o grupo que questionava as urnas, não é o que está acontecendo nesse momento, o que significa também que, em teoria, pelo menos, as Forças Armadas estão sob uma outra condição, ainda que saibamos de todas as questões históricas que se colocam dentro dessas instituições. Mas aí, você citou, né, 2 matérias que saíram hoje, sobre a tentativa de vinda de 2 pessoas e sobre os vistos negados. E eu queria levantar uma questão e a atenção de todo mundo para formas de interferência que talvez sejam menos visíveis, justamente, né? E uma das coisas que me preocupa, por evidente, é a interferência na circulação da informação e da opinião, que pode ser feita através das plataformas digitais, né? Como o Rodrigo estava apontando, a gente tem visto nos últimos anos uma aproximação muito mais escancarada e explícita entre as big techs e a extrema-direita. E se essas empresas hoje detêm, né, um poder de controle de como a informação chega até as pessoas e de como a opinião circula, manipular isso para que determinados pontos de vista fiquem menos visíveis e outros mais visíveis é uma forma de interferência muito efetiva. E uma forma de interferência, muito sinceramente, que a gente, enquanto sociedade, pensando governo, sociedade civil,
universidades, acadêmicos, intelectuais, etc., ainda tem muito pouca capacidade de medir. Não por incompetência científica, mas porque um dos grandes poderes que essas empresas têm é justamente ter muito pouca transparência. Então, a gente tem muito pouco acesso a dados que nos permitam medir como é que isso está sendo feito. Então, eu acho que essa, de fato, é uma das formas, né, de interferência estrangeira. Há várias outras. A gente viu como foi a eleição na Argentina, por exemplo, com formas de interferência muito explícitas, mas a gente precisa, acho que, olhar, né, na medida do possível, para essa arena digital e ficar atento para essas formas de interferência menos visíveis e menos explícitas, lembrando dessa aproximação aí entre as estruturas de formação da opinião e a estrutura de formação de busca pelo voto, né? Elas se reaproximaram novamente. Com os meios de comunicação de massa, elas tinham se separado. Então, a gente tinha ali mais estabelecidos os limites entre quem busca voto e quem forma opinião, ainda que as interferências aconteçam sempre, com o atual estado, né, da plataformização digital. Essas duas esferas, elas se aproximam muito, e acho que isso é um risco bastante grande aí que está na mesa para as eleições desse ano. Última pergunta, gente. Última pergunta, pessoal. Obrigado, gente, por esse debate, por essas ideias. Estou muito angustiada. Também muito feliz de ouvir, assim, mas eu já estou angustiada com as eleições desse ano. E ontem eu fiz uma pergunta aqui, nessa mesma casa, que era: o que faremos? Nós evoluímos desde a eleição de 2018, as coisas aconteceram tão rápido. Eu me lembro o impeachment, depois a eleição, e depois os PowerPoints, aquele monte de coisa. Eles faziam, a coisa aconteceu tão rápido e pronto, o cara estava eleito. O nome dessa mesa é Preservação do Debate Público. É isso mesmo. A gente precisa debater, as pessoas precisam aprender, a gente precisa se conscientizar. Dá tempo de debater? Ou o que nós faremos para evitar tantas ações? São muito rápidas. Que frente que nós vamos criar? Porque precisa ser uma frente. E você mencionou jornalistas, os artistas, esse campo de ação, de penetração nas massas, né, que tem. Será que a gente não pode realmente criar uma frente, assim, para cada ação perniciosa dos pilantras, haver 2 ações, 3 ações, 10 ações de uma grande frente para acabar, para destruir aquilo, porque nós vamos passar raiva, nós vamos sofrer. Eu já estou passando raiva. Eu estou muito angustiada. Eu sei que eu vou brigar, eu sei que eu vou julgar, eu sei que eu vou xingar as pessoas, porque é muito difícil de lidar com coisas que acontecem tão rápido, acontece muito rapidamente, e a gente fica, como eu ficava em 2000, lá, perto da eleição. Mas ninguém vai fazer nada, não tem mecanismo para impedir isso. Como eu fiquei super angustiada de ver um deputado defender a tortura e não acontecer nada. Eu falei, nós não temos mecanismos, não é possível, para ação imediata. Porque o debate, a educação, conscientização, nós sabemos e nós temos que lançar à frente inteligência neles. Porque é com inteligência mesmo. Mas eu acho que os jornalistas, os profissionais dessa área têm que tomar essa frente e nos liderar, porque muitas vezes nós ficamos estupefatos e não conseguimos fazer nada, a gente só passa raiva. O que faremos? Já somos amigos. Ninguém responde? Silêncio. Eu acho que "nós vamos passar raiva" é o melhor slogan político que eu ouvi nos últimos tempos. Começar um movimento, "nós vamos passar raiva". Eu começo, é isso? Só porque eu peguei o microfone para... Eu acho que é uma boa pergunta final para cada um, dar uma visão final para a gente fechar, de preferência mantendo a esperança, porque sem ela... Raiva com esperança. Raiva com esperança. Raiva com esperança. Eu costumo deprimir as pessoas em eventos assim, então eu vou. Mas hoje eu tenho uma história de esperança, então eu vou terminar com essa.
Bom, tentando responder a sua pergunta. O que a gente pode fazer? Bom, uma das coisas que a gente pode fazer é parar de se fazer essa pergunta apenas de 4 em 4 anos. Né? Quer dizer, fazer-se essa pergunta o tempo todo, porque, na verdade, se a gente não está exercendo o debate público, se a gente não está exercitando, né, os nossos músculos de debate público, se a gente não está exercendo e radicalizando a democracia todo o tempo, ela definha. Né? A democracia, se vocês me perdoam a absoluta ignorância de anatomia, a democracia é um músculo que, se não exercitado, né, atrofia. E uma das maneiras de exercitar isso é justamente fazendo aquilo, né, porque a diferença que apareceu aqui entre eu e o Conrado, na verdade, a gente está dizendo exatamente a mesma coisa, mas de ângulos diferentes. O Conrado está bancando precisamente aquilo que eu acho que a gente deve estar pronto para bancar em várias situações, toda vez que a extrema-direita, toda vez, né, que os grandes poderes econômicos, que as big tech, etc., tentarem justamente jogar essa carta de mas isso é muito radical, mas isso é muito autoritário, a gente precisa dizer, não, isso é o que precisa ser feito. Isso é o correto, isso é o justo, não é autoritário, isso é o que deve e será feito. Quer dizer, também estar muito preparada contra esse outro risco de patologia da democracia, que é o uso cínico, né, da ideia de outro lado, o uso cínico da ideia de, né, mediação, de contemporização entre diferentes interesses, de que isso seria a democracia. Se o poder está muito concentrado, ele precisa ser dividido o mais rápido possível, ponto. E a gente precisa estar preparado para dizer isso e para bancar isso no debate público. História de esperança. Não sei se vocês viram as notícias hoje, mas tem um movimento há um par de meses, talvez, na Índia, um movimento que se chama Cockroach Janata, que é um trocadilho que, curiosamente, talvez funcione muito melhor em português do que em indiano, em hindu, porque o nome do partido no poder, né, o partido do Narendra Modi, é Bharatiya Janata, que quer dizer Partido do Povo da Índia, e eles se chamam Cockroach. Cockroach é Bharata Janata. Eles reivindicaram o nome Bharata, né? Nós somos baratas, porque é um movimento, sobretudo, de gente jovem, porque um ministro do governo Modi disse, né, esses jovens sem emprego aí são como baratas, né? De novo, trocando o efeito pela causa e botando a culpa do desemprego dos jovens indianos nos jovens e não no seu próprio governo. Eles começaram uma série de protestos há um tempo atrás, e hoje eles conseguiram a sua primeira demanda, que era a demissão do ministro da Educação. Então, e eu diria que a Índia hoje é certamente, dentro de todo esse espectro, né, de extrema-direita contemporânea, a Índia é certamente aquilo que mais se assemelha ao fascismo histórico e mais se assemelha ao nazismo, porque é o lugar onde é absolutamente explícita a dimensão racial de criação de uma cidadania de primeira classe e uma cidadania de segunda classe. Durante muito tempo, o governo do Narendra Modi parecia, né, absolutamente inatacável, não tinha como enfrentá-lo. E hoje nós acordamos com a notícia da primeira vitória em muito tempo contra esse governo, a vitória das baratas, não dos influenciadores, não, minto, porque é um movimento organizado online, provando aquilo
predominantemente online, provando aquilo que dizia a Nina, né, que o problema não é o influenciador em si, mas, enfim, uma história de esperança para encerrar, então. Bom, vamos lá. O que fazemos? Acho que tem 3 coisas assim que me ocorrem que a gente pode fazer. A primeira é saber que os diferentes lugares sociais que a gente ocupa têm tarefas importantes a serem feitas e eles são complementares. Então, eu acho que saber que a gente vai passar raiva, né, a gente precisa como pressuposto, mas também saber que o lugar de cada um e de cada uma pode fazer a diferença. Então, assim, as instituições têm um papel, a sociedade civil tem um papel, a academia tem um papel, os setores empresariais têm um papel, a mídia tem um papel, os influenciadores têm um papel. Então, não existe nenhuma solução que venha só de um desses campos. Não existe uma decisão judicial que vai resolver, não existe uma decisão do executivo, uma decisão do legislativo, não existe uma decisão de um campo empresarial. Então, eu acho que ter a noção de que, muito provavelmente, nós, do lugar onde estaremos, não conseguiremos ver o todo, mas que o nosso lugar faz parte deste processo de defesa do debate público, da democracia, etc., eu acho que é algo que a gente não pode perder de horizonte, né? Porque não é fácil a gente manter isso no horizonte, mas acho que é bem importante. A segunda coisa é não deixar de disputar o digital. A gente precisa disputar o digital. A gente não pode se render a essa ideia de que a gente pode simplesmente ficar na posição de criticar quem se informa pelo digital, quem está no digital, e abrir mão desse espaço. A gente precisa estar nesse espaço, se colocar nesse espaço, usar esse espaço, levar posições democráticas de debate, às vezes mais acalorados, às vezes menos, mas usar o espaço digital. As pessoas estão no espaço digital e estão usando isso no seu dia a dia, inclusive para fazer política, mas não apenas. As pessoas, os pequenos comerciantes, os novos empreendedores, eles fazem isso pelo digital, eles se informam pelo digital, eles buscam informação em inteligência artificial. Se a gente não estiver nesse espaço, a gente está abrindo mão de um campo de disputa gigantesco. Então, eu acho que a gente precisa disputar o digital. E a terceira coisa, que tem a ver com essa, é não naturalizar o digital. A gente precisa estar no digital, disputar o digital, mas não esquecer que aquilo não é uma informação direta e desintermediada e neutra. A gente precisa questionar o que está ali, a gente precisa dialogar com as pessoas sobre como lidar e interpretar o que se vê no digital. Como é que a gente pensa sobre o que é verdade ou o que é fato a partir do que a gente vê na internet? Porque as pessoas têm uma série de dificuldades e uma série de experiências diferentes com o digital. Então, quando a gente vê os consumos digitais, eles variam de acordo com as regiões do país, eles variam de acordo com a idade, eles variam de acordo com a raça, com o gênero, com a escolaridade. Então, a gente precisa tornar isso um tópico de conversa e de debate que não seja apenas estamos todos mal informados porque nos informamos pelo digital. Isso não é suficiente para a gente disputar o debate público. Então, acho que, ao mesmo tempo, a gente precisa disputar o digital e desnaturalizar o digital. Saber que o que se passa ali não é neutro e está sendo construído, e é justamente por isso que a gente precisa disputar esse espaço. E, claro, gente, não nos limitarmos ao digital, né? Precisamos lidar com outras esferas da vida que estão, evidentemente, conectadas ao digital, mas que não se limitam a ela. Então, acho que essas são um pouco 3 coisas aí que podemos, cada uma de nós e cada um de nós, fazer. E acho que, para ficar aí na mensagem de esperança, né, Aline, eu acho que a mensagem de esperança, ela não é ver o mundo poliana, né? Eu acho que a mensagem de esperança, na verdade, é uma obrigação nossa de não achar que a crítica é suficiente. Quem está aqui hoje vivendo esse mundo somos nós. Quem acha que está minimamente fazendo um esforço de entender o que está acontecendo somos nós. Se não nós, quem, né? Se não nós, quem? Né? Então, assim, eu acho que é nossa obrigação, a partir dos nossos diferentes lugares, pensar em como construir coisas diferentes. Então, a minha esperança, ela se constrói muito menos a partir de um otimismo e muito mais a partir de um senso de responsabilidade, que eu acho que todas nós e todos nós aqui temos. E, por isso, eu acho que é possível a gente construir coisas diferentes.
Bom, muitas coisas passaram pela minha cabeça ouvindo os dois falarem, e para não concluir que nos próximos 3 meses a gente vai passar raiva mesmo, e que as eleições de 26 vão ser bastante parecidas com as eleições de 22, e que também, de 22 para cá, eu participei da organização de um outro livro, naquele momento de 22, como uma espécie de colaboração para aquele debate, para sustentar três argumentos. Um que era demonstrar qual que era o projeto autocrático em curso, por que a gente pode dizer que aquilo era autoritarismo. A segunda coisa, para fundamentar que a gente precisava derrotar o projeto autocrático, porque reeleger o projeto autocrático é quase um ponto de virada em que esse projeto se consolida, em que, de fato, há uma transição, ainda que mais ou menos explícita ou não, entre democracia e um regime autoritário. Então, a gente precisava derrotar. E, em terceiro lugar, a gente precisava responsabilizar quem participou desse projeto. E a gente fez essas lições de casa. A gente derrotou e a gente responsabilizou, aos trancos e barrancos. E isso, nesse ano, está de novo em questão, porque essa responsabilização pode ser revogada. E essa vitória eleitoral que nós tivemos ali também pode ser revogada, né? Não precisa de uma reeleição consecutiva de um projeto autocrático para que a eleição dê uma chancela. O governo Trump está aí para mostrar. Teve um intervalo aí, e o segundo mandato dele veio com muita força. Então, e de fato é muito importante o que o Rodrigo falou, né? Não deixa de ser um sinal de fraqueza da democracia que tanto dependa dessa eleição, de uma escolha de cada um entre duas pessoas. Isso é uma coisa para a gente discutir mais profundamente em como sofisticar essa democracia. Mas o ponto é que a gente tem que votar e participar desse processo. Agora, para além desse momento eleitoral, a gente precisa saber, acho que como a Nina falou, né, cada um está no seu lugar social, sobre os nossos papéis democráticos para a vida pública, organizar-se na vizinhança, organizar-se na cidade, organizar dentro de um certo tema, organizar-se dentro de casa. Tem democracia para ser feita dentro de casa também, né? Então, acho que isso é o principal. Sobre mensagens ou histórias de esperança, não há nenhuma história maior de esperança do que o sucesso e a sobrevivência contra todos os adversários do SUS. O SUS é uma façanha brasileira. Talvez a maior façanha social da história brasileira. E ele está aí, aos trancos e barrancos, com programas de ponta no mundo. Apesar da precariedade em certos setores, mas não há nada comparado com a arquitetura do SUS. Não há na Inglaterra, não há na Alemanha, não há em Portugal, não há no Japão. E com resultado, né? Vacinação infantil, a gente acabou de ter dados maravilhosos de Brasil liderando mundialmente a retomada de vacinas fundamentais para a preservação da infância, como o sarampo, enfim, aquela tetravalente, enfim, um ganho que a gente teve depois de anos, né, sucumbindo na adesão. Então, assim, resultados exatamente. reais. E, em parte, também a história da educação pública brasileira, fundamental, com todos os seus problemas, e universitária, né, a estrutura de universidades públicas brasileiras é bastante admirável. Acho que essas são as duas histórias de esperança que eu trago, mas eu também queria terminar pegando o que a Nina falou, que era mais ou menos o que eu queria dizer, né? Acho que a gente não precisa depender muito. Você não precisa sair daqui otimista, você precisa sair daqui com senso de responsabilidade. Intelectuais na história do pensamento formularam uma ideia de diferentes formas, mas é mais ou menos ser otimista na ação, ainda que eu seja pessimista. Otimista na ação, ainda que eu seja pessimista nas ideias. A minha ação não depende de eu ser otimista com o mundo. O meu senso de responsabilidade sobre dever, e dever individual e coletivo, não depende de eu estar otimista. Se eu deixar-me paralisar porque eu estou pessimista, aí sim, aí a gente entrega de bandeja. E, para terminar, esse livro traz uma historinha de esperança, traz um projetinho de esperança, bastante incompleto.
o livro do Ricardo Henriques, que foi discutido aqui ontem, chamado com o título Utopia Pragmática, traz aí um projetinho de esperança. Mas não é porque a gente precisa ficar... A gente não vai ficar na torcida, né? Sair e ficar na torcida não adianta, a gente vai perder, né? Então, precisa participar, e não significa que a gente precisa se candidatar a um cargo político. Significa que tem múltiplos planos e a gente precisa se organizar, a gente não pode ser indiferente à vida pública. E talvez para homenagear a ministra Carmen Lúcia, que não pôde estar aqui hoje, tem dois livros à venda ali. Um é o dialoga com o que eu disse sobre STF e juiz, etc., que é o Discreto Charme da Magistocracia. O outro é esse aqui, mas que eu não fui muito criativo para pensar num sorteio. Nossa, a gente ficou pensando, que pergunta. Aí a gente vai mandar uma pergunta... Mas aí eu vou falar uma coisa, que hoje é o dia da mulher negra latino-americana caribenha. Então a gente pode fazer alguma pergunta que tenha a ver com essa homenagem. Puxa, Dani, você me dificultou, porque eu queria fazer uma pergunta com o STF, mas que está no dia da mulher. Dialoga. Pergunta muito boa, mas a primeira é quantas mulheres já houve na história do Supremo, que teve quase 200 ministros? Opa, quem falou 3 primeiro? Um monte de 3 falam 3 primeiro. Eu pensei primeiro. Eu tenho 2 livros, não tenho? Esse aqui é meu. Vamos organizar. Melhor falar... Dani, você não quer me dar uma pergunta? Faz... Nome das 3. Eu vou falar. Carmen Lúcia, Ellen Grace e Rosa Weber. Ganhou. E, obviamente, uma mulher ganhou e tem que ganhar outra mulher. Já muita gente falou. Agora, essa outra pergunta aí. Eu vou dar para ela não passar raiva, eu vou dar para passar menos raiva. Tá bom, obrigado. Gente, obrigada pela presença. Cada pessoa é um voto, cada pessoa é um influenciador, sim. Então, vamos fazer política em casa, em todos os lugares. Obrigada pela presença, um beijo em cada um. Gente, muito obrigada.